Eu tentei aqui ir selecionando das muitas questões que me suscitam estas apresentações realmente tão estimulantes, tão ricas, questões que pudessem ser também respondidas por todos. E, portanto, o que eu peço é que sejam muito concisos para ainda conseguir fazer 2 ou 3 questões e não ficar só na primeira. Mas a primeira, que me parece que é logo por aí que eu queria pegar, o François referiu isto foi um dos aspectos que retive, não é? De uma política que vai para além das instituições estatais e que, portanto, que é político também toda a ação que tem por fim o bem da cidade. Isto são expressões utilizadas pelo François. O que eu pergunto é, neste sentido, parece que estes projetos também são projetos, em certa medida, políticos, neste sentido amplo da política. E, portanto, gostava de ouvir do Carlos e da Franqui em que medida, enfim, se reconhecem essa dimensão política do projeto e em que medida é que as vossas iniciativas também encarnam os valores que, num plano mais teórico, o François aqui trouxe, e depois ao François se reconhece, naquilo que ouviu, o que é que lhe parece verdadeiramente mais que vai ao encontro dessa sua ideia ampla de político e que, no fundo, é um belíssimo exemplo concreto daquilo que veio aqui preconizar. Não sei, talvez começando pelo Carlos ou por quem quiser. Muito concisos, que é para conseguir fazer mais uma ou duas. Mas eu acho que um projeto pode ter uma incidência no ponto de vista político, para mim quer dizer que produz uma mudança na sociedade. Basta ver que nestes últimos 2 anos se estão construindo dados de paz nas praças de muitas cidades, nos parques públicos, porque se viu a importância que toda a comunidade de uma cidade seja convidada a viver os valores da paz. Então, uma prática muito simples que começou numa turma e que agora faz parte da vida da sociedade nos lugares públicos. Já esta é uma concretização que diz que é possível. Our experience as far as our training in Kimlea is concerned, it's A nossa experiência no que toca ao treino em Kimlea is that with time we are creating a culture of good working class as far as the poor people are concerned. é que com o tempo criámos uma cultura de trabalho no que toca às pessoas pobres, Because they value their contribution to the what they call building the nation. porque elas dão valor ao seu contributo para construir a nação. Because as a result of their training, they understand that whatever they do has a ripple effect around the society in which they live. Porque percebem que, como resultado daquilo que fazem, isto tem um efeito, como quando deixamos cair a pedra no charco, produzir ondas na sociedade em que vivemos. And the fact that the woman is like the backbone of the family, that is very important for the whole of the country, and the influence it has on the political crises that from time to time come. E o facto da mulher ser a espinha dorsal tem um grande impacto no país todo e na crise política que está a atravessar. So it's very important for those of us who are women to realize the effect you have on the society and to pass it on in practical details, love, giving hope and affection to everyone. E por isso, para aquelas de nós que somos mulheres, é muito importante isto na sociedade, de passar amor e afeição e carinho a toda a gente. Je voulais juste dire que quand je vous parlais, Eu gostava só de dizer, quando vos falei, j'ai eu un moment, une frayeur, je me suis dit peut-être que je raconte n'importe quoi. eu tive um momento assim de uma certa inquietação. Será que eu vou contar, não importa o quê?
Et je suis un peu rassuré parce que j'ai eu l'impression que ce que disaient Frankie et Carlos illustrait de manière incarnée ce que je E disais. eu senti-me mais seguro porque aquilo que contou o Carlos e a Frankie vieram ilustrar aquilo que eu vos quis dizer. Et pour moi, c'est les 3 mots de la fin de mon intervention. Il y a le mot communion, E para mim são as 3 palavras do final da minha intervenção. Há a palavra comunhão, une expérience de communion. uma experiência de comunhão. Il y a le mot de transfiguration parce que je crois que les expériences de Frankie et Carlos, c'est des choses que vous recevez et pas que vous créez par vos forces. E há também a palavra transfiguração, porque eu creio que as experiências do Carlos e da Frankie nos revelam isso, que não foi qualquer coisa que vós criastes, mas foi qualquer coisa que vós recebestes. Et c'est fini pour moi, ce que vous faites est une véritable œuvre pour chacun de conversion, puisqu'il s'agit de changer son regard. E, para terminar, aquilo que vós fazeis é verdadeiramente uma obra de conversão, porque trata-se de transformar, converter o vosso olhar. O François, eu parto enfim, das indicações que nos deu. E uma outra que me parece bastante importante é o facto de nos ter recordado o princípio da subsidiariedade. E a minha questão é, de que forma é que se articula a subsidiariedade com a solidariedade? No fundo em que medida é que, ou qual é o papel que se pode atribuir à política no sentido de poderes políticos ou poderes públicos no campo da solidariedade, porque nós vimos aqui 2 exemplos de solidariedade voluntária que se revela também como um exercício de virtude. Então, pergunto a todos, se me ajudam a perceber quando a solidariedade adentra o político, quando imposta pelo poder político, não perde a solidariedade o mais fundamental da sua dimensão ética? Je vais dire que la situation actuelle, c'est que les États, l'Europe, les grandes organisations Eu digo é que na situação atual, o Estado, a Europa, as instituições ne sont plus capables de la solidarité parce qu'elles n'en vivent pas. não são capazes mais da solidariedade porque não a vivem. Il faut donc que ce soit la société qui recrée de la solidarité É por isso necessário que seja a sociedade que recria solidariedade, pour que, comme la sève de l'arbre remonte, la solidarité remonte de la société jusqu'à l'État. para que, como a seiva que sobe na árvore, também a solidariedade que nasce na sociedade suba até ao Estado. Et c'est notre rôle à tous. E é o nosso papel, de nós todos. Frankie. With regard to in connection with the principle of solidarity, our program is very integrated in the communities in which we work. Em relação ao princípio da solidariedade, o nosso programa está muito integrado nas comunidades com que trabalhamos. Especially because the workers in the big tea and coffee plantations comprise of different ethnic groups, and the first thing we have to do is to make them live together with peace. Sobretudo porque as pessoas que trabalham nas plantações de chá e café são de diferentes grupos étnicos e nós temos que ajudá-los. Aliás, a primeira coisa que temos que fazer é ajudá-los a viver os valores da solidariedade e da paz. Within the training, especially the training in the human and Christian virtues, the girls and the women learn that there is much more they can give to each other than look at the others as just working colleagues.
E as mulheres aprendem que, baseando-se nos princípios humanos e cristãos, ganham muito mais do que simplesmente olhando para os outros como colegas de trabalho. Especially after they have gone through sessions of mentoring, they know that whatever they do, the good they do has an effect on their classmates, and the bad they do has a consequence on the other classmates of theirs or the neighbors in their village. E por isso percebem que, sobretudo depois de terem passado várias sessões de mentoria, que o bem que fazem tem um impacto nos colegas de turma e o mal que fazem também. So by the end of their training, you find that they pair out different girls, different mothers from different tribes, and they are happy as if they have known each other for the rest of their life. I think that is the biggest result of within the principle of solidarity. E quando acabam o treino, conheceram outras mães, outras raparigas de várias etnias diferentes, e por isso acho que este é um grande contributo para toda a questão da solidariedade. Eu acho que a resposta à tua pergunta eu acho que temos primeiro que estar convencidos nós mesmos daquilo que dizemos e fazemos. E ser os primeiros a praticá-lo, a viverlo. Eu vi que isto convence os outros para que esta solidariedade não perda nada da sua natureza e possa mudar a situação. Nós, no mês de junho, fui acolhido por a rainha de Jordânia, que é muito sensível à paz. Ela nos disse, eu quero que Living Peace tenha um rol aqui. E foi assim que, no mês de setembro, fomos com um grupo de jovens de 30 países a viver 10 dias nos campos dos refugiados. Com os refugiados, morando nos contenedores, como os refugiados, a mesma comida, uma ducha para 50 pessoas, as mesmas condições, fazer a experiência do refugiado e trabalhar com os refugiados e para os refugiados. Isto fez um efeito grandíssimo em Jordânia, em todos os níveis. Poucas semanas atrás, eu recebi um bilhete grátis, uma reservação de um hotel em Berlim, do gerente do aeroporto de Berlim. Eu não entendia nada. Eu pensei que não era para mim, para outra pessoa, mas era para mim. E quando vou lá, porque o gerente do aeroporto estava interessado que Living Peace fosse um projeto para 30 escolas na região do aeroporto. E depois me oferece um building muito bonito para fazer os encontros de Living Peace europeu. Por que tudo isto? Porque a vida chama a vida. Dos frutos se reconhece o árvore, né? Então, quando a vida está, não temos medo que a natureza vai continuar na solidariedade como é. Não. Bem, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, mas parece que não temos mais tempo. Um bocadinho a relação entre... Porque, no fundo, a esperança, e relacionando com o primeiro painel, a esperança cristã não é uma esperança transcendente, não é? E, no fundo, não radica nos sucessos da hora e do contingente. E, portanto, como é que vocês, no fundo, essa esperança imanente, não é? Como é que se articula com a vossa fé e com essa... Mas eu parece-me que não temos tempo para isto e, portanto, é só um apontamento meu final. Mas, se quiser dizer qualquer coisa... Le lien, c'est l'incarnation. Notre espérance n'est pas désincarnée, elle est dans le Christ qui s'est fait homme et qui habite toujours ce monde par nous. O laço é a encarnação. Nós não vivemos uma esperança desencarnada. Cristo encarnou e é o laço com Ele que motiva a nossa fé e a nossa esperança. Muito bem. Muito obrigado. Eu queria mais uma vez agradecer a presença dos oradores.
Eu termino, talvez, retendo 4 impressões ou mensagens fundamentais daquilo que ouvimos aqui hoje. Primeiro, esta ideia da não dominação do mundo e da política, entendida num sentido amplo, que aqui discutimos. Amar o mundo, a criação, o outro, mas sem o desejo de o possuir. O político visto menos como poder do que como serviço. Uma segunda ideia, e neste contexto relacionado com isto, a denúncia da idolatria, entendida como tudo o que afasta de Deus, ou seja, tudo o que tem uma pretensão de absoluto que só Deus é. Idolatria da política, do progresso tecnológico, do prazer da nação, da igualdade, até mesmo a idolatria da liberdade humana. Tudo coisas boas, mas que degeneram quando se pretendem absolutos. Terceiro ponto, a forma como isto se enquadra não só na teologia da salvação, mas na minha própria história da salvação e na história da salvação de cada um de nós. E ainda a relação disto com as ideias também nucleares do que o François nos disse, de transfiguração e de conversão do mundo e de cada pessoa. E, finalmente, a forte marca deixada por estes 2 projetos que aqui foram apresentados, em que se faz experiência deste amor pelo mundo em cada pessoa, na pessoa de cada ser humano, um amor despido de qualquer afã de domínio. Projetos que são testemunhos deste cristianismo vivo, do Cristo que acontece agora todos os dias na vida das pessoas que são tocadas por estes projetos. Eu termino recordando o desafio deixado pela nossa Presidente, pela Alexandra, de que esta vida rica dos outros possa nos levar também a nós a novos horizontes, a novos desafios e que seja um encorajamento para todos nós para este serviço e este trabalho concreto pela justiça e a paz no mundo de hoje, que é o mundo e a vida que nos é dada viver. Muito obrigado a todos.